Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para esse tempo tão bom que a gente tem para compartilhar a palavra, apresentar diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas, adorar a Ele verdadeiramente. Isso é bênção demais. Vamos orar? Vamos entregar esse tempo que a gente tem aqui a Deus e logo depois a gente vai adorar Ele. Amém? Pai de misericórdia, nós queremos Te louvar e Te bendizer, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra, de crescer nos Teus caminhos, Pai, de ser desafiado pelo Senhor a entregar cada dia mais as nossas vidas, os nossos objetivos, nossos propósitos, nossos desafios. Que no nome de Jesus, então, Pai, o Senhor fale ao nosso coração, Pai, nesse tempo que a gente tem aqui e que as nossas orações, as súplicas do Teu povo subam, Pai, até a Tua presença santa, Pai, e que isso sirva para como aroma agradável às Tuas narinas, meu Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de Te louvar, Pai, de Te bendizer, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.
precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Povo, vamos compartilhar a palavra de Deus. O texto da gente hoje é Josué capítulo 5 e é um desafio de Deus para a vida da gente. Imagina que você está diante de um desafio gigantesco na sua vida, desses decisivos que marcam então o restante de toda a tua trajetória. Para muita gente, até então, é o Enem, o seriado, um concurso público, às vezes um diagnóstico, decisões sobre a carreira profissional, decisões sobre o rumo das finanças da casa, onde se vai investir, ou melhor, o que se vai pagar, né? Então, são coisas que vêm sobre a vida da gente e vêm como um fator determinante de destino da gente. A gente tem uma primeira perspectiva que é olhar as variáveis, saber se nesse jogo, entre aspas, a gente está ganhando ou a gente está perdendo.
É isso que está acontecendo aqui em Josué capítulo 5. E esse texto ele é muito rico para nos ensinar sobre como nós devemos lidar com os desafios que nos sobrevêm, que chegam para a vida da gente. Como é que a gente deve lidar com eles propriamente? Vamos ao texto? A gente vai fazer essa leitura dividida em 4 partes e à medida que a gente for lendo, a gente vai aplicando, explicando e assim a gente vai prosseguindo até o final desse capítulo, que não é um capítulo longo, mas ensina muito a gente, é muito enriquecedor. Então diz assim o versículo 1, Josué capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e a todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Contextualizando, o que é que está acontecendo aqui? Josué, ele conduz o povo de Israel até a margem do Rio Jordão. O rio caudaloso, profundo, e que ele só tinha 2 pontos de acesso para o povo ir a chegar à terra de Canaã, a terra prometida. Um ao norte pelo Val de Jaboque, onde séculos antes o Jacó atravessa, e ao sul através dessa passagem de Jericó. No entanto, essa passagem de Jericó, ela era interrompida por esse rio. E acontece que Deus ele faz secar o rio, lembrando muito daquela primeira passagem que a gente vê Deus secar o mar, lá em Êxodo, com Moisés, e o povo passa a pé enxuto. Então, diante disso, o povo daquela terra, os amorreus, os cananeus, a palavra fala que eles perderam completamente a coragem. É isso que esse termo quer dizer, quando a Bíblia fala que o coração deles não tinha mais alento, que o coração deles estava desmaiado, é que não havia mais neles coragem, esperança de vencer essa batalha. Eles tinham entendido já que eles estavam diante de um povo abençoado por Deus e não era o Deus deles. E esse daqui é que, para a gente, humanamente, mostra algumas coisas. Às vezes nós vamos lidar com alguns desafios e nós analisamos as variáveis. E a gente diz assim, tudo é muito favorável a mim, eu estou muito preparado para lidar com isso daqui. Então eu vou ficar tranquilo e simplesmente vou com todo o ímpeto, coragem, cabeça erguida, peito estufado, porque eu vou ganhar. Josué soube de tudo isso. Josué soube que o povo perdeu a coragem, perdeu o alento, que eles não tinham mais vontade de batalhar. Josué viu que desse lado do Jordão, os amorreus, eles também não tinham mais nenhuma espécie de vontade. Então, aquele povo que estava cercando o povo de Israel não mais oferecia perigo a esse povo. De repente, se nós estivéssemos no lugar de Josué e do povo de Israel, a gente dizia, causa ganha, vamos embora, agora é só vitória. Mas será que é isso que Deus espera de nós nesses desafios? Ou existe um desafio maior acontecendo por trás? A gente nunca deve perder, meus irmãos, a dimensão espiritual das coisas que acontecem com a gente, ainda que sejam desafios aparentemente materiais, corriqueiros, do dia a dia. Nós não devemos perder em momento nenhum essa dimensão de que as coisas elas não são simplesmente desse mundo, mas elas se desenrolam espiritualmente. Nesse sentido, a gente vai compreender que o nosso Deus também tem algo a nos ensinar e a nos mostrar a nós que somos povo dele e que somos acompanhados por ele e que devemos a ele toda a honra e toda a glória. Então, o próximo versículo
fala que em vez de Josué se adiantar, em vez de Josué ele se deixar levar pelo calor do momento e desse clima de já ganhou, ele para e agora ele vai tomar medidas espirituais para com o povo. Uma vez que aquela guerra não era uma guerra de um povo contra outro, era a guerra de Deus contra os inimigos de Deus. Diz assim o versículo 2, e aqui nós vamos prosseguir um pouco nessa leitura, tá? Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, homens, todos os de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Então, o que acontece aqui? Deus havia instituído a circuncisão desde o tempo de Moisés. No entanto, esses homens que iriam à guerra e que eram assim os representantes, os cabeças de todo o povo, das mulheres, das crianças, eles não eram circuncidados. Qual a implicação prática disso daí? Eles não se identificavam com a marca que Deus teria colocado para eles e que eles deveriam ter para entrar na terra prometida. Então, a atitude que Deus espera do povo diante dos desafios não é simplesmente uma atitude prática, mas, sobretudo, uma atitude espiritual da gente enquanto povo de Deus. Então, diante dos desafios que Deus tem colocado para nós, a nossa reação deve ser essencialmente espiritual. E essa atitude espiritual, ela se desdobra para a nossa prática, para a forma como nós vamos lidar com os nossos desafios, entre aspas, lutar as nossas guerras. Então, esse caminho que Deus ele estabelece para o povo é um caminho de uma espiritualidade saudável, que implica em que esse povo diz assim, eu não estou indo sozinho a essa batalha, como uma nação isolada, como mais um povo nesse mundo, eu estou indo para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Esse Deus a quem eu sirvo, esse Deus que me colocou o nome dele, o povo de Israel, o povo de Deus. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Deus, ele quer que cada um de nós, nesse tempo de desafio, sejamos conduzidos de uma forma a gente depender dele, meu irmão. O que acontece conosco é que, via de regra, nós invertemos isso. A gente está diante de um desafio e a gente sai para resolver. Quando a gente não consegue, quando nós encontramos portas fechadas ou quando o desafio se afigura muito maior do que a gente esperava, aí sim a gente volta e começa a orar, e começa a pensar, e clamar pelo nome de Deus, e de repente tem gente que
vai fazer alguma espécie de voto achando que é isso que vai resolver alguma coisa, quando na verdade, meus irmãos, a primeira medida da gente diante de qualquer desafio, desafios diários, dos pequenos até aqueles mais complicados, deve ser exatamente esse. Antes de qualquer coisa, tome consciência de quem você é. Circuncide o seu coração. Esse é que é o ponto da coisa. Porque muitas vezes nós lidamos como gente religiosa. E gente religiosa simplesmente acha que se você fizer determinados rituais, determinadas orações, usar as palavras certas, vir à igreja no dia certo, é garantia de bênção e de vitória para todas as coisas. Quando, na verdade, essa circuncisão que Deus ele estava propondo aqui a esse povo, não era simplesmente um ato ritual, mas era sobre todas as coisas um ato de entrega. E essa entrega, ela encontra uma coisa maior ainda, porque preste atenção que no versículo 1 nós lemos que existiam inimigos além do Jordão e aquém do Jordão. O povo de Israel estava cercado e o ato da circuncisão, ela demandava que o povo sarasse, cicatrizasse. Deus ele deixa os homens ali até que eles cicatrizem, eles não podiam lutar. Eles estavam em estado de convalescência. O que isso significa para a gente? Deus, muitas vezes, meus irmãos, diante de grandes desafios da vida, nos conduz a um beco sem saída, onde não nos resta nenhuma outra alternativa a não ser depender única e exclusivamente dele. Isso é obra dele também. Porque o povo de Deus tem como característica dessa circuncisão, não é simplesmente bater no peito e dizer eu sou povo de Deus, é o contrário, é um estado de humilhação total e de entrega absoluta da vida. E é exatamente isso que nos dá coragem e paz diante dos desafios. Não é controlar todas as variáveis, não é controlar a dimensão do desafio ou as pessoas contra as quais a gente luta, mas é sobre todas as coisas a gente entender que quem conduz a vida da gente é esse Deus maravilhoso e que esse Deus maravilhoso, ele nos leva a esse estado de dependência total dele. E dependendo dele, a gente encontra paz e alento. Por mais reída que seja a batalha, por mais difícil que seja o desafio, por mais desafiadora que seja a situação, o nosso Deus, ele garante a companhia dele conosco. Dá para entender, meus irmãos, então, por que aquele povo não encontrou alento para a batalha e por que o povo de Israel, por outro lado, encontrou total alento. As divindades cananeias, as divindades dos amorreus, que na verdade eram as mesmas, só com pequenas variáveis idiomáticas e em termos assim de ritualística e de objetivo dessa divindade eram os mesmos. Essas divindades elas não se envolviam pessoalmente com o seu povo. No máximo, o que se esperava dela, dentro da jurisdição que elas ocupavam, era uma espécie de sinal, qualquer coisa assim. Mas o nosso Deus, ele se envolve pessoalmente no nosso desafio. E ali, nesse estado de dependência, é que Deus diz assim, hoje eu tirei esse desprezo, essa vergonha do Egito de sobre você. Em outras palavras, Deus ele estava dizendo assim, eu tirei de você os últimos vestígios da sua escravidão. Você está pronto para entrar na terra prometida. Eu estou colocando sobre a sua vida, então, santidade. Pronto. Agora você entendeu, meu querido irmão, qual é o objetivo último dos desafios, das provações que Deus coloca para a vida da gente. O desafio serve para nos santificar, não para nos destruir. Por isso que a nossa reação primeira ao desafio deve ser espiritual. E pergunta-se, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Deus, o que é que o Senhor quer me dizer com esse desafio?
O que é que o Senhor precisa que eu aprenda nesse desafio? Será que eu preciso aprender a descansar mais do Senhor? Será que eu preciso aprender a ficar mais sereno e saber que o Senhor assumiu as rédeas da minha vida, me liberta dessa escravidão, às vezes do nosso próprio ego, às vezes da angústia, às vezes a escravidão de achar que está sozinho e batalhando sozinho pelas coisas da vida, quando na verdade é somente Deus dizendo assim: filho, descansa, porque eu estou com você. Como se isso fosse pouco, o texto continua dizendo assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Isso tem um significado gigantesco. Deus, ele coloca o povo agora para celebrar a Páscoa, para lembrar que é o mesmo povo de 40 anos atrás, o mesmo Deus de 40 anos atrás, quando eles saíram do Egito, que está conduzindo. E Deus, ele traz esse memorial de que eles tinham um Salvador, apontando assim para Jesus. E apontando para Jesus, dizendo assim: é por esse sacrifício que nós somos libertos, nós somos salvos. Esse é o caminho da gente, meus irmãos, diante do desafio. Então, diante de qualquer coisa na sua vida, você entrega a Jesus Cristo de Nazaré, o seu Salvador. Aquele povo entendia que esse Deus Salvador viria, e nós cremos que esse Deus Salvador veio. Na prática, a gente vai compreender que nós somos conduzidos assim a um amadurecimento. O que é que acontece aqui depois disso? O maná que descia do céu cessou. No entanto, ali Deus estava prometendo, Deus estava cumprindo o que ele havia prometido. O que é isso? Que eles comeriam do produto daquela terra. Então, Deus, ele conduz a gente nos desafios a um amadurecimento. Às vezes a gente diz assim: vai dar tudo certo porque eu tenho esse recurso, eu tenho esse maná, entre aspas, você entendeu? E agora Deus diz assim: não, eu vou tirar. E aí você diz assim: mas como é isso? E Deus diz: vou te suprir de outra forma, de uma outra maneira, como você não esperou. Mas eu estou te conduzindo, filho, eu estou te conduzindo, filha, ao amadurecimento nos meus caminhos, da minha forma, a minha maneira, não da forma como as nossas expectativas acham que vão ser, mas no estado de total entrega, de acordo com as expectativas que o Deus da gente coloca sobre aquilo que ele quer fazer sobre a nossa vida e diante da provisão que ele vai colocar para nós. Então, diante do desafio, e de repente você diga assim: faltou recurso. Talvez faltou recurso humanamente, mas diante dos céus não falta nada, meu irmão. Deus abre as portas, Deus dá um jeito, Deus levanta pessoas, Deus move situações. Esse é o nosso Deus. Significa que a gente vai se preparar pouco para os desafios e simplesmente dizer assim: deixa a vida me levar, pagodizar a vida, perdão pela brincadeira? De jeito nenhum. A gente não vai fazer isso. A gente vai dizer assim: eu entendo que esse Deus, no momento em que eu me converti, ele assumiu o controle da minha vida. E assumindo o controle da minha vida, eu sou aquele que voa a batalha, mas quem lidera é ele. Vê o que fala o restante desse texto. Estando Josué ao pé de Jericó, ele estava assim olhando para a cidade de Jericó ao longe. Levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, uma espada desembaiada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Era um homem que aparentemente era comum. E como não havia bandeira, fardamento, como tem os exércitos hoje em dia, e só viu um homem trajado como um guerreiro com espada na mão, Josué disse assim: certo, você é amigo ou inimigo? Respondeu ele: não sou, não. Perdão, meus irmãos, vamos pontuar certo. Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de
chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz, Senhor, ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Esse texto vai chegando ao fim com uma teofania aqui. Em outras palavras, com uma aparição do próprio Deus para Josué. Esse Deus, ele se envolve pessoalmente nos nossos desafios, nas nossas provações, porque ele mesmo é que propõe esses desafios ao povo dele. Então esse Deus que nos conduz a isso, para um estado de amadurecimento de fé maior, ele quer mostrar que ele não é um Deus que lança o povo para a provação, vira as costas e vai embora, não. Ele acompanha o povo. E mais do que isso, ele aparece para liderar o povo dele nessa batalha. E ele aparece pronto para essa batalha. E aí o Josué ele fica meio que sem entender na hora se é amigo, se é inimigo. Quando ele se apresenta como príncipe do exército de Deus, Josué ele entende que ali é o próprio Deus encarnado que aparece para ele. Isso não era uma novidade no Antigo Testamento. Deus já tinha aparecido assim para Abraão, Deus tinha aparecido assim para Jacó, Deus aparece assim lá no Éden, em Gênesis capítulo 3. Então, já havia ali um relato para isso. E a reação de Josué a essa presença de Deus é se prostrar. Meus irmãos, esse ato de Josué não é simplesmente o estar de joelhos, mas é, sobre todas as coisas, uma rendição do coração e um reconhecimento de que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos para encarar qualquer desafio. A presença de Deus é o que nós precisamos para nos dar paz. A presença de Deus é o que nós precisamos para a gente encontrar coragem. E mais do que isso, a presença de Deus é aquilo de que nós precisamos para humilhar o nosso coração. Às vezes endurecido, às vezes tomado por um certo triunfalismo, às vezes achando que tem o controle de todas as coisas. Quando a gente entende que nós estamos diante do nosso Deus, no nosso dia a dia, nos nossos desafios diários, a gente se prostra e diz assim: o que é que o Senhor quer que o teu servo faça? Esse é o nosso caminho, meus irmãos. O nosso caminho, portanto, não é nunca da gente achar que consegue sozinho, mas diante desses desafios que fazem a gente pensar, pronto, a minha vida toda depende disso daqui, a gente diz assim: Deus, eu estou diante do Senhor e o Senhor vai à minha frente. Toma conta aqui, meu Deus, e me lidera. Toma as rédeas da minha vida. E a resposta de Deus vai ser: tira as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Não porque aquela terra fosse propriamente santa, mas é porque o Deus da gente santifica aquela terra. O Deus da gente, então, santifica o nosso coração. Então, a gente deve estar, entre aspas, descalços diante de Deus. Ou seja, em total reverência e humildade, só perguntando para Deus: eu sei que eu tenho uma batalha aí pela frente e eu sei que essa batalha é mais do Senhor do que minha, mas o que é que eu devo fazer? Então, o mesmo Deus que te desafia e que manda você descansar, também diz assim: continua, filho, você vai batalhar essa batalha, você vai lutar essa guerra, mas você não vai só, eu vou com você, somente escute a voz do seu general, o príncipe dos exércitos está com você nesse momento. Então, se você foi desafiado por ele a alguma guerra, alguma missão dessa provação, disso que a gente chama de provação, Deus, ele diz ao mesmo tempo: descanse em mim, ouça a minha voz em oração, no secreto do seu quarto, na solidão que talvez você estivesse, da mesma forma que Josué estava, olhando para o desafio e pensando: o que é que eu vou fazer? Entregue a Deus. Ore a Ele. Eu desafio você a orar e entregar verdadeiramente a Ele todas as coisas.
E esse Deus maravilhoso vai te responder, vai te encorajar, vai te santificar e vai dizer, vai filho, que eu vou com você. Amém, povo de Deus. Vamos orar? Você tem algum desafio, meu querido, que você está enfrentando? Alguma coisa que você vê no horizonte, como Josué estava olhando para Jericó, e que você diz assim, não sei como é que vai ser. Pois bem, seu Deus sabe. Coloque isso diante dele e se coloque como Josué se colocou, em humildade, em santidade e em obediência aos comandos do nosso Deus. Abençoa, meu Deus, todo o teu povo, Pai. E olha, Pai, para cada um de nós que tem enfrentado desafios, que tem, Pai, encontrado barreiras, Deus. Meu Deus, tudo isso é teu e foi colocado por ti, Deus. A gente só quer te pedir, Pai, que isso tudo venha nos ensinar a ser mais santos, Pai. A entender qual é realmente o sentido daquilo que nós batalhamos, Pai. Por que essas coisas acontecem, Pai? Nos faz descansar, Pai, mesmo em meio ao enfrentamento. Nos faz descansar, Senhor, mesmo em meio a essa batalha que às vezes dói, machuca, faz chorar, Deus, tira a noite de sono. Mas, Pai, a gente quer te pedir esse estado de amadurecimento, da gente consagrar o nosso coração totalmente a Ti, na véspera da batalha ou em meio à batalha, e dizer assim, é tua a guerra, Deus, é mais tua do que minha. Então, Pai, vem nos ensinar esse estado de entrega total, meu Senhor. Mas, Senhor, nos ensina a ser santos, Pai, e a batalhar as nossas batalhas conforme o Senhor quer que a gente batalhe, meu Deus. Não da maneira da gente. Então nos quebranta, Pai, nos humilha, Deus, nos coloca no nosso lugar e ao mesmo tempo nos permite ver a Tua provisão, o Teu cuidado, o Teu carinho com o Teu povo, meu Deus. É o que nós te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e que você continue tendo uma semana de paz na graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será
para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno